Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana se inicia e a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história. Na primeira semana, a gente viu um pouco sobre as civilizações mesopotâmicas. Na segunda semana, a gente corrigiu as atividades que foram passadas sobre esse primeiro conteúdo e a gente agora vai ver um pouco sobre um novo conteúdo, que é o capítulo que a gente vai ver agora na página, botem aí na página 100, capítulo 6, o Egito, uma dádiva do Nilo. Então, gente, como eu tinha falado para vocês anteriormente, nesse momento a gente vai falar do Egito, uma dádiva do Nilo. E qual o nosso objetivo diante desse capítulo? A gente vai analisar a importância da agricultura para o Egito antigo, relacionando-a com o rio Nilo, que era tido como um verdadeiro deus. Vamos analisar a organização da sociedade egípcia, que era estratificada, rígida e hierarquizada, com o faraó no topo da pirâmide social, ou seja, como figura importante. Nós também vamos compreender os cultos politeístas e antroposomórficos do Antigo Egito, bem como a busca da vida após a morte, simbolizada pelo processo de mumificação, e a introdução do monoteísmo com o culto de Atom. E vamos analisar o processo de organização política do Egito a partir das relações do faraó com o seu povo, tanto no período pré-dinástico, com a unificação da nação, e o período dinástico dividido em Antigo, Médio e Novo Império, culminando com a invasão persa do Egito nos anos de 525 anos antes de Cristo. Então, tudo isso a gente vai começar a estudar a partir de agora no capítulo 6, na página 100. Então, gente, ao falar do Egito, a gente já lembra logo daquelas pirâmides lá no deserto, certo? Mas nesse momento a gente vai estudar o Egito como um todo, numa proporção maior. Então, nós iremos estudar uma das mais fascinantes civilizações que encantou o mundo com suas maravilhas e seus mistérios, que são os egípcios. Um povo que na antiguidade ele foi capaz de construir as mais incríveis obras de engenharia, como as famosas pirâmides, e também capaz de realizar processos tão complexos quanto a mumificação e as cirurgias na cabeça. Os novos formadores da civilização egípcia são de origem africana do norte do continente. Então, um dos primeiros historiadores da humanidade foi o grego Herodoto, que viveu no século V antes de Cristo. Foi um dos primeiros a escrever sobre os egípcios. É dele a expressão dádiva do Nilo. Então, o Nilo é um dos mais extensos rios do mundo. Nasce no coração da África, percorre cerca de 6.700 quilômetros e desemboca, ou seja, num delta no mar Mediterrâneo. Para os egípcios, o Nilo era considerado um deus, que era chamado de Api. Então, não se pode pensar numa existência dessa civilização no meio do deserto, sem a presença do famoso rio Nilo, cujas águas em período de cheia inundavam as terras às margens e, quando voltavam ao normal, deixavam uma espessa camada de matéria orgânica denominada humus, que fertilizava tanto a terra, tornando possível o desenvolvimento da agricultura. Então, esse rio desembarcava no mar Mediterrâneo, ele também fornecia peixes e outros animais para alimentação. E os principais produtos cultivados na época eram o algodão e o linho, que faziam as confecções de roupas. Mas também não só a parte de confecção, como a parte de alimentação, que eram alguns legumes como pepino, frutas, as uvas para a fabricação do vinho, o trigo e a cevada. Então, acredita-se que os primeiros indivíduos eles tenham chegado à região em grupos seminômades, que com o passar do tempo fixaram-se em aldeias, a quais evoluíram em seguida, tornando-se pequenas comunidades independentes, que receberam nomes de nomos, por ter ocorrido antes da dinastia egípcia, chamado no período pré-dinástico. Então, viajar de barco pelo Nilo era um caminho mais fácil para chegar a lugares distantes e atravessar desertos e montanhas. Nessa imagem aqui, que aparece o Egito Antigo, dá para vocês verem o mar Mediterrâneo e logo em seguida o rio Nilo dividindo, cortando os dois locais, certo? O Alto Egito e o Baixo Egito.
E assim, depois da imagem que acabamos de ver, a gente vai falar um pouco sobre a política dentro do Egito, certo? No primeiro momento surgiram os nomos, que são as comunidades autônomas. Elas se espalharam pelas margens do rio Nilo e a fusão entre alguns nomes originou-se de diversas cidades, que é como eu falei anteriormente. Então, a política foi colocada há 3.500 anos antes de Cristo, existindo entre dois reinos. Que reinos eram esses? O Alto Egito, que ficava ao sul, e o Baixo Egito, que ficava ao norte. Então, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, as terras foram unificadas por Menes, que foi do Alto Egito. E esse rei que conquistou a terra dos Baixos Egito, ele tornou-se o soberano absoluto, o primeiro faraó, dando origem ao Império Egípcio. Houve vários faraós entre os egípcios. Os historiadores os reuniram em grupos com base em pontos comuns, dividindo a história do Egito em três períodos. Eles eram divididos em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E a partir de agora a gente vai ver um pouco sobre cada um desses impérios. A gente vai falar um pouco sobre a política no Antigo Império. No início, houve um fortalecimento do poder real. Os faraós que sucederam Menes se dedicaram à construção das pirâmides, que eram seus túmulos, e outras obras coletivas que favoreceram o desenvolvimento da agricultura, como sistema de drenagem e irrigação. Então, esse antigo império ele foi colocado por volta de entre 1300, né, entre 3.200 anos antes de Cristo a 2.300 anos antes de Cristo, havendo grandes construções, as construções essas que eram as pirâmides do Vale de Gizé. A maioria da população vivia na servidão coletiva, trabalhando na agricultura e nas obras públicas. Forte burocracia estatal, ou seja, a necessidade de controlar a cheia dos rios e aproveitar melhor as águas, fez com que desde cedo fosse necessária a construção de grandes obras hidráulicas, como os canais de irrigação, diques e reservatórios. Então, por volta de 2.300 anos antes de Cristo, houve péssimas colheitas e muitos impostos, resultando assim em várias rebeliões que levaram o antigo império ao fim. Então, eles eram requisitados pelo Estado e não tinham escolha, uma vez que todas as terras pertenciam a esse faraó. E aí é desse período também que a construção das pirâmides possuía a função de túmulos dos faraós. Eles levavam muito tempo para ser construída. Então, o que acontecia? Historiadores estimam que a pirâmide de Quéops, que possui cerca de 1.500 metros de altura, demorou aproximadamente 30 anos para ficar pronta. E aí, assim, ocupou milhares de pessoas em sua construção. Já os homens pobres eram enterrados em buracos feitos em rochas. Então, né, no Antigo Império, o fortalecimento da nobreza gerou diversos conflitos com o faraó, que não conseguia mais impor sua vontade de forma soberana. E esses conflitos enfraqueceram o poder real, marcando assim o fim do Antigo Império. E aí a gente passa para o Médio Império. Quando foi que ocorreu o Médio Império? A gente tem que ele ocorreu por volta de 2.000 anos antes de Cristo a 1.580 anos antes de Cristo. Os faraós, nesse período, o poder do faraó era sobre todo o Egito, e como estava muito grande, ele foi assim restaurado. E a capital, lá do Egito, foi transferida para Mêfis, de Mêfis para Tebas. Então, assim, embora a administração ela fosse boa, houve muitas discórdias entre os políticos da época. Por quê? Porque eles estavam muito preocupados com os interesses. Eles provocaram o enfraquecimento do império, que foi invadido e ocupado pelos Icos, povo nômade que já dominava o uso de cavalos e carros de guerra nesse combate. Então, assim, os faraós eles recuperaram o poder dentro do Egito. E aí, consequentemente, eles foram restabelecendo a organização. E aí houve um período em que, com esse restabelecimento, o crescimento econômico aumentou e também o crescimento territorial. E esses Ixos, que foi citado agora que eu falei, eles eram da Mesopotâmia, eram civilizações da Mesopotâmia, e os hebreus da Palestina, que eles saíram dos seus locais
de vivência e foram para o Egito. E essa migração trouxe problemas sociopolíticos, porque a partir do momento que eles saem do seu local para outro, eles vão em busca de quê? De economia, eles vão em busca atrás de sobrevivência, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre o Novo Império. O Novo Império, ele tem datação de 1580 anos antes de Cristo a 1085 anos antes de Cristo. O Novo Império, ele foi marcado por um período de dominações. Como assim, professor, período de dominações? Os egípcios aprenderam que os icos, que eram os povos da Mesopotâmia, ensinaram ele a usar armas e, liderados por Amoses, que foi o primeiro rei da dinastia egípcia, terminaram expulsando os invasores e anexando novas terras. Então, a maior expansão egípcia ela se deu durante esse período, que aí é onde entra o início da expulsão dos Icos, o período mais rico e desenvolvido dos egípcios. Ocorreu a fuga do êxodo dos hebreus, estes eram escravizados. Então, assim, durante o Novo Império, houve novas técnicas implementadas, como a utilização do cavalo e do ferro. Houve a conquista fenícia e a Síria do Norte, chegando até o rio Eufrates. E também foi um período onde teve obras colossais, conhecidas como obras faraônicas, que eram os 3 templos que eles fizeram, que eram o Templo Luxor, o Templo Karnak e o Templo Abu Simbel. Então, durante o Novo Império, o faraó Amenófis, ele promoveu uma reforma religiosa, implantando o monoteísmo no Egito. E a partir daí é que começou as brigas políticas e as disputas pelo poder. Uma vez que aconteceu o quê? O enfraquecimento do império, culminando em diversas invasões que foram iniciadas pelos assírios. Olha aí, essa imagem aqui é um templo dos templos que foi construído durante o Novo Império, que foi o Templo de Luxor. E aí a gente vai falar um pouco da política da Baixa Época, que isso ocorreu a partir de 1080 anos antes de Cristo. Então, essa Baixa Época ele foi caracterizado pelo declínio do Império ocasionado pelas disputas internas e ataques externos, ou seja, essas disputas internas eram os egípcios e os ataques externos foi a invasão dos assírios. E o enfraquecimento do poder central, que era o do faraó, e a independência dos nomarcas. Aí, dentro dessa baixa época, a gente tem o renascimento saíta, que foi uma breve recuperação que os egípcios tiveram, com grande desenvolvimento comercial e artesanal, fazendo assim um intercâmbio comercial e cultural com a Grécia. Certo até aí? Partindo do pressuposto da política, lembra que eu falo muito para vocês a respeito da pirâmide social? Lá na monarquia egípcia era mais ou menos assim: na pirâmide estava o topo, que era o faraó e a família. Lá no meio estavam os sacerdotes e os nobres. Abaixo do sacerdote a gente tinha os escribas, arquitetos, engenheiros e artistas. Abaixo deles a gente tinha os pequenos comerciantes e bem no finalzinho a gente tinha os camponeses e escravos. Por quê? Porque ela era uma pirâmide autoritária. Ela estava centralizada no poder de quem? Do faraó. Então havia uma sociedade desigual aqui, porque todos tinham que obedecer a um só rei, que era o faraó. Assim, a gente vai estudar um pouco sobre a escrita hieróglifa, que essa escrita, ela vem do grego, se chama escrita sagrada. Ela é considerada por muitos historiadores uma das mais antigas do mundo. Por quê? Porque ela é dotada de sinais e caracteres pictóricos, ou seja, chamados de hieróglifos. Que esses hieróglifos eram símbolos egípcios que continham os pictogramas. Ele consistia em um elemento bastante presente no dia a dia da sociedade, tendo sido desenvolvido a partir de 3 tipos de sistema, assim classificados de acordo com as suas respectivas funções, certo? Então, esses símbolos egípcios, eles também denominados pictogramas, eram um complexo sistema da escrita, que exigiu dos escribas uma simplificação, dividida em 2 termos, que eram chamadas hierática e a demótica.
A hierática ela utilizava da letra cursiva, resultante da união dos hieróglifos. E a demótica não, era usado de uso comum, a abreviação dos hieróglifos. Então, essa escrita hieróglifica era utilizada para gravar mensagens nos túmulos e nos templos, considerada muito sagrada. E ela só era usada apenas pelos sacerdotes que ficavam abaixo do faraó. A escrita hierática era, de modo geral, uma simplificação da base da escrita hieróglifa, só que só eram acostumadas a ser escritas pelos escribas para registrar os diários. E a demótica, a forma de escrita dela era mais simplificada e mais popular. Por quê? Porque era só uma abreviação. Então, os escribas, que eram uma pequena parcela da população que sabia ler e escrever, possuíam um imenso prestígio perante a sociedade. Hoje, se nós temos acesso a ricas informações sobre o antigo regime, nós particularmente, tanto nós professores de história como vocês, nós devemos isso em grande parte ao trabalho desses escribas, porque eram eles que faziam com que fosse simplificada a escrita hieróglifa. Então, estes eram profissionais que tinham por ofício os registros dos acontecimentos do cotidiano. Eram eles que se relacionavam a falar da cultura, da religião, dos costumes, faziam as documentações acerca do como foi a vida dos faraós. Então, ser escriba naquela época era muito mais do que desempenhar apenas uma função. Ele fazia o quê? Ele assumia uma posição social elevada e, por esse motivo, ele exigia igualmente o rígido preparo intelectual, ou seja, o rígido respeito dentro daquela sociedade. Bom, e depois da gente falar da política e da escrita, a gente vai falar um pouco da religião do Antigo Egito. Então, vocês vão colocar aí na página 113 e vão acompanhar comigo. Bom, os egípcios eles eram politeístas e acreditavam na vida após a morte. Esse fato que eles acreditavam, ele foi fundamental para que eles pudessem conhecer um pouco mais sobre essa civilização. Por quê? Porque muitos dos mortos eram enterrados como objetos pessoais e até com animais de estimação à espera de uma nova vida. Por isso que esses faraós construíram essas pirâmides, porque o corpo das pessoas que morriam eram embalsamados imediatamente para não perecer no processo conhecido como mumificação. Então, era uma religião politeísta, onde acreditava em vários deuses. Era uma religião também antroposomórfica. Por quê? Porque eles tinham Deus como formas de humano, animais ou até mesmo os dois juntos. Alguns desses deuses eram representados pela força da natureza. E acreditavam também na imortalidade da alma, no juízo final e no retorno da alma ao mesmo corpo. Eles construíram pirâmides, mastabas e hipogeus para as câmeras funerárias. Então, a religião egípcia está muito ligada às forças da natureza. Por quê? Pelo motivo que seus deuses possuíam representação antropomórfica, ou seja, metade homem e metade animal. O mais antigo desses deuses aí era o deus do sol, que era chamado de Ra, que segundo os egípcios foi quem criou a terra, as plantas e os animais. Então, assim, outros deuses também foram muito conhecidos, mas eles tinham mais o Ra como o deus dele. Analisem só aí o processo de mumificação. Olha como eles faziam. Eles faziam primeiro o embalsamento, depois mumificavam ele, colocavam fitas e aí colocavam ele nessas pirâmides. Aí a gente tem aqui os templos, né? Que é Mastaba, que era uma pirâmide onde eram enterrados. Nós temos as pirâmides de Dregues, pirâmide de Gizé e o hipogés, que também era um tipo de local para colocar os mumificados. E por fim, a gente vai falar da cultura. Quase a totalidade das obras da arte, elas tinham funções num contexto religioso e político. Por exemplo, a arquitetura, ele ia destacar as pirâmides, o formato das pirâmides, como eram construídas. Os hipogeus eram as pirâmides que eram construídas subterraneamente. Os mastabas são pirâmides que eram trapezoidal. Então, era a forma de arquitetura e uma forma de expressar a cultura deles. E através das esculturas, eles falavam da lei de frontalidade, que o corpo humano, representado de frente e dividido em duas partes iguais. E falavam também do eratismo, que era a rigidez e a contenção.
Na cultura das pinturas, eles faziam com técnicas de afresco e representavam o cotidiano. As obras literárias deles eram forte ideologia religiosa e moral. Exemplo, o Livro dos Mortos. E as ciências, ele praticava o caráter prático pautado nos cálculos e previsões do cheio do Rio Nilo. E destacam-se também algumas áreas que foram colocadas como cultura da arte egípcia, a química, a matemática, a astronomia e a medicina. Então, finalizando nossa aula agora, vocês vão fazer assim uma breve leitura para tentar entender todo o conteúdo que a tia explicou. E aí vocês vão responder as questões que foi passado no plano de atividades, certo?